que eu sou Lívia Veleda, eu sou terapeuta existencial e curadora de almas. Eu gosto desses dois nomes. Curadora de almas é algo que combinou muito comigo e com a minha história. E terapeuta existencial é algo que diz muito sobre o que eu faço hoje. Eu ajudo você a se alinhar com o seu corpo espiritual, com a sua missão, com o seu propósito de alma. Entender qual é o seu propósito de alma e começar a caminhar nessa direção, ativando a sua identidade existencial. E o que é a identidade existencial? É quando eu uso aqui o meu corpo físico, os meus dons, os meus talentos, a minha história de vida, a minha capacidade de raciocinar e de sentir a serviço do que é divino em mim, do meu corpo espiritual, da minha essência. E eu vou passo a passo aprendendo a ser guiado por essa essência, pela minha intuição. Eu vou abrindo meu coração para sentir e realizar quem você é de fato, a sua verdadeira vocação, a sua essência aqui. Tudo isso iluminado por um propósito de alma, que é constituído de 4 frentes principais. Uma missão 1, que é você com você mesma, é o amor próprio, é o reconhecimento de quem você é e do que você veio fazer aqui, do que você veio curar em você. A sua missão 2, que é o amor aos relacionamentos, a sua relação com o outro, é o que você veio ensinar nos relacionamentos e aprender também, a lei do dar e do receber, a lei da troca. Uma terceira missão, que é a sua missão profissional, são seus dons, os seus talentos, as suas experiências profissionais, aquilo que você adquiriu durante a sua existência e que você pode colocar a serviço do outro, a serviço da resolução de um problema, que seja contribuição na vida do outro. A sua missão 4, que é onde você mais ilumina a vida do outro, onde você mais inspira, é a sua missão espiritual. É quando o seu corpo espiritual, a sua essência, ela começa a agir através de você de forma consciente. Você começa a deixar, porque você entende que é esse o seu caminho. Nesse lugar, você une a missão 3 com a missão 4, que é unir os seus dons, os seus talentos, a sua história de vida, a sua experiência com a sua potência espiritual. Quando você descobre isso, a vida começa a mudar radicalmente. O sentido, o seu coração se abre para um sentido maior. E é fantástico de ver isso acontecer. Eu vejo isso acontecer com muitas clientes que têm passado por mim. Então, o que eu te auxilio aqui, em resumo, é a você identificar esse propósito de alma, constituído por todas essas missões que são níveis de amor. Amor por si, amor pelo outro, amor pelo seu servir e amor a Deus. Eu nasci numa comunidade espiritualista e eu lido com esses temas energéticos desde que eu sou criança. Desde pequenininha eu gosto de escrever, gosto de falar e desde pequenininha eu queria auxiliar o mundo de alguma forma. Eu queria contribuir, eu queria ser uma missionária. Eu não tinha tanta consciência disso, mas ao longo da minha existência eu fui percebendo que uma das minhas maiores questões era como ser uma missionária. Primeiro porque eu não sabia o que eu era útil, no que eu era boa. Parecia que eu não era boa em nada. E eu era muito boa na escola, eu era sempre uma boa aluna, eu sempre consegui fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer, mas eu tinha uma sensação muito grande de que eu não era suficiente, de que eu não era boa o bastante. E isso me fez ir buscando cada vez mais, buscando cursos, buscando entendimento, buscando entender quem eu era e no que verdadeiramente eu era boa. Aqui eu quero te contar a história do pássaro. Antes da história do pássaro, vou colocar aqui para vocês um post que eu fiz há bastante tempo atrás, logo que eu comecei como terapeuta, a me apresentar como terapeuta. E eu peguei alguns cadernos meus de quando eu era criança e lá tinha várias coisas escritas, entre elas que eu queria ser uma terapeuta de almas, eu queria iluminar o mundo de alguma forma. E aqui tinham crenças limitantes. Primeiro, eu não me sentia boa o bastante para fazer isso. Para fazer isso eu precisava de estar no nível de Jesus, de Maria, de grandes mestres, e eu era um ser humano comum, cheio de dúvidas, de falhas, de medos, cheio de questões e cada vez mais perdida de mim mesma. E o segundo ponto, eu não era boa o suficiente para iluminar a vida do outro. E o segundo ponto, não tinha valor isso. E eu aprendi que isso não tinha valor, que eu precisava de encontrar um emprego na vida comum, né? Eu precisava de encontrar um emprego, tanto que eu virei servidora pública. Graças a Deus, eu sou servidora pública, mas eu quero te contar aqui um pouco. Keep my heart wide open.
sobre ser terapeuta de almas, que é o que eu verdadeiramente queria, não tinha valor financeiro. Então eu não poderia ter uma prosperidade financeira, uma vida financeira razoável, sendo terapeuta existencial, sendo terapeuta de almas. Na época eu nem sabia do termo existencial. E então eu precisaria de ter um emprego na vida comum, entre aspas, para eu conseguir fazer isso à parte. E isso também se tivesse equilíbrio energético e emocional, porque aí eu esbarrei também com diversos padrões de que eu não tinha estabilidade emocional, que eu era muito emocional, questões relacionadas à sensibilidade, às capacidades psíquicas que foram muito fortes também. Então eu me sentia muito frágil, eu me sentia muito atacada, eu me sentia muito vulnerável nesse lugar. Então era impossível ser uma curadora de almas, que é o que eu verdadeiramente queria. E aqui eu vou voltar na história do pássaro. Uma amiga minha me perguntou o que era cura, e aí me vieram veio uma chuva de informações na hora, e eu vi uma imagem de um passarinho. Ele estava preso dentro de uma gaiola, e ele achava que ele era um passarinho pequenininho. E de repente ele começou a sentir dentro do coração dele que aquele espaço estava pequeno. Ele tinha vontade de abrir mais as asas e aquele espaço não dava para ele abrir as asas, ele não tinha como abrir as asas naquele espaço. E ele começou a perceber que tinha algo limitando as asas dele de abrir. E quando ele foi olhando para isso, ele começou a ver que tinha uma gaiola. Ele estava dentro de uma gaiola, ele estava preso dentro de uma gaiola. E ele começou a querer sair dessa gaiola, começou a dar um desejo muito grande no coração dele de sair dessa gaiola. Mas ele não sabia o tamanho das asas dele, ele não sabia como abrir aquela gaiola, e ele não sabia que a verdadeira vocação dele era voar. E o tempo foi passando, e ele foi cada vez mais buscando respostas e saídas, até que ele achou a chave que abria a porta daquela gaiola. E quando ele achou a chave que abria a porta daquela gaiola, ele olhou para fora, ele saiu com os olhos maravilhados daquele mundo lá fora que existia e que ele não conhecia. Até então ele só conhecia o mundo da gaiola. E quando ele começou a olhar para aquele mundo, ele começou a sentir o seu coração um lampejo de vida, de coragem, e ele abriu as asas. E foi então que ele percebeu que ele tinha asas enormes, que ele não era só um passarinho, que ele era um passarinho muito grande e que ele tinha uma potência que ele não conhecia. Só que ele não sabia bater essas asas. E ele, em outro lampejo de coragem, começou a bater as asas e a aprender a voar. E é quando ele deu os primeiros voos, ele sentiu medo e ele voltou para a gaiola. Só que a gaiola não cabia mais ele. Mas ele olhava para a gaiola e na gaiola ele sentia segurança. Ali estavam as pessoas que cresceram com ele, ali estavam os outros passarinhos pequenos, ali estava um conjunto de pessoas que ele amava e que ele não queria deixar para trás. E ao mesmo tempo ele olhava para o horizonte e via o tanto que abria o coração dele o fato de voar. Quanto mais ele voava, mais ele se sentia inteiro. E aí ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que olhar para frente, abrir as suas asas e continuar esse voo. E à medida que ele foi voando, que ele foi se sentindo mais seguro, algumas vezes ele foi e voltou, ele foi se sentindo mais seguro para voar, ele começou a mostrar para outras pessoas, para todas aquelas pessoas que ele tinha deixado ali, que era possível voar. Todos eles não eram passarinhos, eles eram águias perdidas de si mesmas. Eles eram águias. Eles tinham uma força e uma potência que eles não conheciam, que eles não reconheciam, que eles não sabiam que existiam neles. E à medida que ele foi voando, voando e voando, essas pessoas começaram a se reconhecer. Uau, se ele era um passarinho como eu, e ele se tornou toda essa águia, com toda essa capacidade de voar e ir além, eu também posso, eu também sou águia, eu também posso abrir as minhas asas. E assim ele começou a inspirar os passarinhos, a abrirem as suas asas e se reconhecerem como águias. E aí unir tudo aquilo que eles sabiam como passarinhos, que eles aprenderam, com a capacidade de voar e de iluminar. Aí é exatamente sobre isso. Veja aí se essa história bate no seu coração. É exatamente sobre isso, o processo que eu vou trazer aqui para vocês, que é o como eu sirvo,
o como eu auxilio você a se reconhecer águia, a se reconhecer potência, a se reconhecer divino. E aí iluminando as suas sombras, para que você tenha coragem de abrir as suas asas, se reconhecer e colocar no mundo aquilo que você veio fazer, exercer o seu Dharma e iluminar a vida do outro sendo quem você é. No mais profundo, no frigir dos ovos, no mais geral, o Dharma do ser humano é amar. E nós temos aqui expressões de amor, por isso que todo o processo ele é um diagnóstico de amor. Como eu estou em relação a esse processo de amar ao próximo como a mim mesma, a Deus sobre todas as coisas. Como eu estou nesse processo existencial. E descobrir a sua expressão de amor no mundo, aquilo que eu faço que inspira a vida do outro, aquilo que eu faço que ilumina, aquilo que eu faço que me coloca em alinhamento com a minha existência, aquilo que eu faço que ativa a minha identidade existencial. É exatamente isso que acontece durante todas as ferramentas, durante todo o processo, durante tudo que eu oferto, que está aqui no meu Instagram. Eu vou falar aqui para vocês agora como eu sirvo você, como eu te ajudo a se reconhecer. E é exatamente vivenciando esse processo. Eu vivencio ele há muitos anos, especificamente nos 3 últimos anos tem se tornado mais intenso. E quanto mais eu descasco essas camadas em mim, mais eu consigo te auxiliar. E aí eu vou contar para vocês aqui como eu posso te auxiliar a ser quem você é, alinhado com o divino em você. A descobrir o seu propósito existencial, começar a trilhar essa direção, o seu diagnóstico de amor e ativar a sua identidade existencial. Fica aqui, eu vou deixar aqui primeiro um texto para vocês sobre esses diagnósticos, essas vertentes do amor em nós, do nosso propósito. Vou deixar aqui um texto que eu fiz, é eu falando na minha formatura de imersão de analista existencial. Vou deixar aqui para vocês, esse texto é muito bonito. E também um texto que eu escrevi quando eu tinha 19 anos, que é sobre o amor. E essa busca do amor, que é a nossa verdade, é ser e expressar esse amor, essa expressão de amor. É sobre isso. Existe um processo, um diagnóstico de amor, é uma imersão existencial, chama-se Ilumine-se, que eu faço para te auxiliar a você se entender no mundo. É um verdadeiro diagnóstico de amor. Ele vai trazer para o concreto, para o palpável, todas as suas missões, o seu propósito de alma aqui. E você vai entender quem você é, qual é a sua personalidade, o que você gosta, onde você serve mais e melhor e qual é o seu direcionamento existencial. E também vai aprender a se conectar com o seu corpo espiritual, para que você possa receber a sabedoria que já existe em você. E aí ir aprendendo a se conduzir por essa guiança maior. Esse processo chama-se Ilumine-se, uma imersão de 20 horas que pode ser feito de forma presencial em 2 dias ou de forma online de uma vez só ou dividida em 10 sessões, de acordo com a disponibilidade e também o momento de cada cliente. Tem cliente que já está no momento de fazer uma imersão completa, que tem condições de fazer essa imersão e de absorver, porque ela traz um sumário da sua existência. Eu vi esse termo hoje de uma cliente, traz um sumário da sua existência, e depois isso vai se destrinchando. Tanto que a gente faz, a recomendação é fazer uma imersão por ano só. Porque ela mexe muito e ela realmente te conecta ali. E aí a vida começa a acontecer naquela direção. Extremamente poderosa, extremamente eficiente para te conectar com quem você é e com o seu propósito existencial. Foi fazendo essa imersão que eu entendi a minha missão espiritual, de auxiliar pessoas a se transformarem em águias, a se reconhecerem, a ampliarem a autoconfiança e exercerem no mundo aquilo que elas são, a ativar a chama trina do nosso coração, nossa força de amor, nossa força de realização e nossa força de sabedoria, de centramento, de guiança sagrada, de humildade. Ela é um processo muito poderoso, ele é um processo muito poderoso, a imersão. A imersão, ela é um processo muito poderoso e altamente recomendável se você está perdido na vida, se você está sentindo vazio existencial, se você está se sentindo pequenininha, mas com um desejo enorme de contribuir no seu coração. Se você é diferente de tudo aquilo que está posto, se você quer
trabalhar a partir de propósito, se você quer prosperar sendo você. Para além da imersão, que é um processo que eu chamo de conexão, ela traz uma força enorme de conexão e de cura. Tem processos específicos para cura da alma, principalmente quando você já fez a imersão, que você começa a caminhar no mundo e começam a vir, né, aquelas crenças. Mas isso não tem valor, mas isso não vale a pena. Falar de amor não vale a pena. Ser terapeuta não dá dinheiro. Você não é boa o suficiente. Quem é você para falar disso? Se você trabalhar com propósito, você pode morrer de fome. Você não pode trabalhar e deixar seus filhos em casa, ou você cuida da família, ou você trabalha. E aí vem um monte de coisas. Para te ajudar nesse processo, existe todo um processo de cura da alma, que são ferramentas que eu aplico em sessões individuais, coletivas, aí depende muito, para te auxiliar a ir destravando, a ir curando esses padrões que te impedem de você acessar seu corpo espiritual e realizar ele aqui no mundo. E um terceiro eixo, uma terceira frente que eu quero destacar aqui, é um processo de aprofundamento na percepção do amor. Eu faço com práticas de conexão, também envolve muito a cura da alma e também envolve conexão. Conexão, cura da alma, que é o processo de ligar a sua alma ao seu espírito e ao seu corpo. O elo aqui é o coração, é a ampliação da confiança. E a ampliação da percepção de amor. Essas três frentes elas vão estar em todo o meu trabalho. Mas especificamente nesse lugar de aprofundamento no divino, na expressão de amor e ajudar você a lidar com questões energéticas, com padrões emocionais, com padrões mentais, com tudo que te atrapalha te conectar com o divino no dia a dia. Aqui é você aprendendo a ser mestre de você mesmo. A gente tem as práticas de conexão com Deus. Toda quinta-feira a gente tem um grupo, você pode entrar nele. A gente faz práticas que te auxiliam a comandar o divino, a transmutar sombras em luz, padrões de uma energia mais baixa para padrões de uma energia mais elevada. Tudo tem uma polaridade. Então, se eu estou no medo, eu posso ir para o amor, para a coragem. Se eu estou na raiva, eu posso ir para a aceitação, eu posso ir para a criação, para a criatividade. Se eu estou na rejeição, eu posso ir para a conexão. Então, a gente aprendendo a comandar o divino no dia a dia, se alinhando cada vez mais à nossa identidade existencial e assumindo mais o divino, iluminando as programações, estar mais no divino do que na programação do dia a dia. É algo extremamente poderoso. Fora o processo de meditação, que é ensinando você a ir para dentro, você perceber esses padrões dentro e além dele acessar o seu núcleo de amor. Quanto mais amor eu consigo perceber dentro, mais amor eu consigo perceber e ser fora. Eu só consigo ser amor, eu só consigo reconhecer amor, eu só consigo expressar amor, ser propósito, se eu acesso amor dentro de mim.